Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo acompanhar as aulas, realizar os exercícios, estudar o material de apoio da EXAG ou aqueles outros que eu estou colocando para vocês no Drive? Tem tirado dúvidas, né? Conversem comigo, conversem com os monitores, tiram dúvidas, isso também é muito importante. Na aula passada nós falamos sobre geometria molecular, eu deixei um simulador para vocês, né? Para vocês darem uma olhada nas estruturas, ver como que acontece realmente a repulsão, né, de acordo com o modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência. E na aula de hoje nós vamos falar sobre hibridização de orbitais. Nessa aula nós vamos usar o material da EXAG, né, com apoio, mas eu vou deixar os exercícios no Drive como de costume. Então, para essa aula específica, vamos usar apenas a lista que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, não se preocupem nessa aula com o material da EXAG, ok? Então, vamos hoje começar com hibridização de orbitais, né? O tema da nossa aula é hibridização de orbitais, ou hibridação de orbitais, né? Hibridação também é uma palavra correta, ou orbitais híbridos. Então, vamos começar a nossa aula com alguns pontos, né? Vamos fazer uma revisão de alguns conceitos que a gente trabalhou anteriormente, nas aulas anteriores, para a gente falar sobre hibridização de orbitais na aula de hoje. Então, primeiro vamos lembrar de fórmula eletrônica de Lewis, né? Fórmula de Lewis, onde cada par de elétrons ligantes está localizado entre dois átomos ligados, ou seja, se trata de um modelo com os elétrons localizados. Então, quando a gente fala da fórmula eletrônica de Lewis, lembra que a gente tem que sempre apresentar os elétrons de valência, né? Então, como você apresenta esses elétrons de valência, você mostra onde ele está localizado. É um modelo, né? Uma fórmula de representação, é a fórmula de Lewis, de representar os elétrons da camada de valência. Isso é muito válido para a gente estudar, como a gente viu na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, né? Isso é muito importante, usar a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica de Lewis. Porém, temos um problema com isso. Temos três pessoas, né? Três cientistas importantes. Primeiro, Louis de Broglie, que fala, né, o elétron possui natureza dualística, ou seja, ele tem natureza de partícula com comportamento de onda, então ele tem essa natureza dupla. Tem o Arne Heisenberg, que vai falar do princípio da incerteza, ele traz o princípio da incerteza, onde não é possível determinar ao mesmo tempo a posição, ao mesmo tempo a posição, a velocidade e a trajetória de um elétron, né, de uma partícula subatômica. Então, não dá para determinar essas três coisas, porque como a gente já viu, né, quando você determina uma, você altera as outras. Então, essas três informações, né, do elétron, a gente não consegue determinar ao mesmo tempo. E tem Erwin Schrödinger, acho que é assim que fala, que traz as regiões de probabilidade de encontrar um elétron, né? Então, há regiões de probabilidade. Então, você não tem o elétron está ali. Não, ele traz regiões de probabilidade de encontrar um elétron. Então, ele traz o modelo de nuvem eletrônica, né? Já falamos sobre isso. Então, esses três cientistas, eles trazem esse conceito de que não dá para localizar um elétron exatamente. Você não sabe exatamente onde que esse elétron está. Então, por mais que exista a fórmula eletrônica de Lewis, né, que vai mostrar a localização do elétron, isso é uma representação. Isso é um material que a gente pode usar de apoio para coisas importantes, como a gente viu sobre, por exemplo, geometria molecular, porém, isso tem que ficar claro, né? O elétron ele não está exatamente localizado, né? Você não vai falar, o elétron está aqui. Não, não é assim que funciona. Existem cálculos matemáticos e ainda assim tem o princípio da incerteza, ok? Esse mesmo princípio, né, do elétron no átomo, né, deslocalizado, também se aplica aos elétrons nas moléculas, exceto que eles estão distribuídos por mais de um átomo. Então, ali nós temos uma ligação entre um átomo e um outro átomo, e na ligação covalente, por exemplo, nós temos o compartilhamento de elétrons, onde na ligação covalente comum, um átomo fornece um elétron, o outro átomo fornece um outro elétron, então eles acabam compartilhando um par de elétrons entre si. Então,
sabe-se como cada um está compartilhando esse par de elétron, esse elétron ele vai estar ali ao meio, né, distribuído por mais de um átomo para que forme essa ligação. Mas não dá exatamente para determinar onde ele está, né, exatamente, mas ele está ali entre esses átomos, ok? E aí nós vamos entrar na teoria de ligação de valência, que a gente chama de TLV. A primeira descrição de ligação covalente em termos de orbitais atômicos foi feita por Walter Heitler, Fritz London, John Slater e Linus Pauling. Acho que é assim que se pronuncia. No final da década de 1920. Olha o Linus Pauling aí de novo, do diagrama de Linus Pauling. Essa primeira descrição é chamada de teoria de ligação de valência, TLV. Essa teoria é um modelo de distribuição dos elétrons pelas ligações que ultrapassa a teoria de Lewis, né, da fórmula eletrônica de Lewis, e o modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência. Então, ela vai além dessas duas teorias, né, desses dois modelos, e permite o cálculo numérico dos ângulos e dos comprimentos de ligação. Lembra na aula passada que a gente falou sobre geometria molecular? A gente falava sobre os ângulos. Então, é por conta da teoria de ligação de valência. Não vamos falar sobre esses cálculos numéricos porque eles são complexos, tá? Então, vamos ficar só por aqui mesmo, né? Sabe-se que tem esses cálculos numéricos para determinar os ângulos e os comprimentos de ligação. Não sei se vocês perceberam, mas na aula passada tinha algumas estruturas, né? Tinha algumas moléculas que apresentavam os comprimentos de ligação. A unidade de comprimento de ligação pode ser em picômetros ou em angstrom, tá? Isso é mais comum em picômetros. E não vamos aprofundar sobre isso, mas tem esses cálculos, tá? Que determinam os ângulos e os comprimentos de ligação. Aí vamos relembrar os tipos de ligações covalentes. Temos a ligação sigma e a ligação pi. A ligação sigma é uma sobreposição frontal, onde cada um está de frente para o outro e eles vão formar essa sobreposição para formar essa ligação. E a ligação pi, que é uma sobreposição lateral, onde vai ocorrer uma sobreposição lateral formando ligação. E aí temos, né, que por cima e por baixo para que forma a sobreposição lateral, ok? Como aqui na imagem que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? E aí, as ligações entre os átomos são formadas pela sobreposição de orbitais atômicos. Um par de elétrons de spin opostos situado entre um par de átomos constitui uma ligação. Então, o que seria isso? Para que essa ligação ela ocorra, né, essa ligação covalente, onde cada um vai compartilhar um elétron, cada elétron compartilhado vai ter que ter um spin, né, seta para cima, por exemplo, e o outro tem que ter seta para baixo, spin opostos, para que isso cause uma estabilidade e consiga, né, esses dois elétrons estarem ali próximos, sem uma repulsão. Então, os spins opostos vão proporcionar essa estabilidade para que forme realmente essa ligação através da sobreposição de orbitais. A teoria de ligação de valência, né, na TLV, supomos que as ligações se formam quando elétrons desemparelhados de orbitais atômicos da camada de valência formam pares. Desemparelhados porque cada um vai ter um spin, né? Esses spin opostos, né? Então tem o orbital, ele tem que ter apenas um elétron, né? De um átomo tem que ter apenas um elétron e o outro átomo tem que ter um orbital com também um elétron, para que assim seja possível que forme a ligação. Os pares, os orbitais atômicos que eles ocupam podem se sobrepor cabeça a cabeça para formar ligações sigma. Cabeça a cabeça seria a ligação frontal, né? Um de frente para o outro. Ou lateralmente para formar as ligações pi. Mas como explicar o metano? Né? O metano, temos aqui o átomo de carbono, possui 4 elétrons na camada de valência. Temos aqui a distribuição eletrônica, né, do carbono, sendo 2 já emparelhados. Então, já temos ali 2
já temos esses dois elétrons emparelhados no orbital 2s. Assim, ele deveria formar somente duas ligações com os dois elétrons desemparelhados. Então, temos aqui a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2 e 2p2. Como aqui temos o 2s2 totalmente preenchido em spins opostos, então aqui não dá para realizar a ligação. Nós precisamos de orbital com apenas um elétron, né? Um elétron desemparelhado. E aqui só temos dois elétrons desemparelhados no orbital 2p, né? 2px e 2py. Porém, como que o metano ele faz 4 ligações? Como que ele realiza 4 ligações? É aí que surge, né, a teoria de hibridização de orbitais, né? Os orbitais híbridos, onde vai ocorrer, no caso do carbono, a promoção de um elétron 2s para um orbital 2p de energia mais alta. Então, aqui, esse elétron 2s aqui no orbital 2s vai receber um pacote de energia, lembra do pacotinho de energia? Para que ele vai saltar para o orbital 2p. E aqui no caso, temos aqui esse orbital com um elétron, esse outro com um elétron. Esse está vazio, então ele vai saltar para o orbital vazio, porque isso vai causar instabilidade. E lembra da regra de Hund? A gente não pode colocar esse elétron aqui, em nome da regra de Hund. Então, esse elétron ele vai ter que vir para cá, no P2PZ, né? Que é o orbital P vazio. Então, ele recebe esse pacote de energia, vai ser promovido para um nível de energia, né? Um subnível de energia maior, né? Uma energia mais alta, e assim ele vai estar num estado excitado, onde temos aqui orbitais não agora S ou P, nós temos orbitais híbridos, ele não é nem S e também não é nem P, são orbitais sp3, porque eu tenho um orbital S e 3 orbitais P formando esses orbitais híbridos, né? Então, aqui a gente tem 4 orbitais híbridos sp3. Como cada ligação libera energia quando se forma, então na formação de ligação temos que liberar energia. Apesar dessa energia gasta para promover o elétron, então aqui a gente também tem que fornecer essa energia para que ocorra essa promoção de um elétron do orbital S para o orbital P, a energia total da molécula de metano, né, CH4, um carbono com 4 hidrogênios, ela é menor do que seria se o carbono formasse somente 2 ligações carbono-hidrogênio. Então, quando a gente tem uma molécula de metano com carbono ligado a 4 hidrogênios, ela ainda é mais estável do que seria se fosse, por exemplo, um CH2, né, com apenas 2 ligações carbono-hidrogênio. Então, essa promoção, essa hibridização dos orbitais, né, no carbono fornece estabilidade para a molécula, né, para essa estrutura. Então, por isso que ela ocorre, ok? A gente vai sempre pensar na estabilidade, né, na menor energia possível para proporcionar essa estabilidade. Teoria de hibridização de orbitais atômicos. Foi proposto por Linus Pauling com o objetivo de explicar a ligação do metano, né, que a gente viu agora, e outras moléculas. Segundo essa teoria, um novo conjunto de orbitais, chamado de orbitais híbridos, que ocorre através, né, da hibridização de orbitais, pode ser criado pela mistura de orbitais S, P e D, Sharp Principal Diffuse, de um átomo. O número de orbitais híbridos é sempre o mesmo que o número de orbitais atômicos que são mesclados para criar o conjunto de orbitais híbridos. Então, se eu vou hibridizar, por exemplo, um orbital S e 3 orbitais P, então eu não tenho mais S ou P, eu tenho orbitais sp3, porque eu tenho um S e 3P. Então, vamos sempre lembrar dessa quantidade de orbitais que a gente está mesclando. Isso é importante para determinar a hibridização, tá? Não esqueçam disso. Características dos orbitais híbridos. O número de orbitais híbridos requeridos por um átomo em uma molécula ou em um íon é determinado pela geometria dos pares de elétrons em torno desse átomo. Se o orbital
S da camada de valência no orbital central. Lembra que eu coloquei o orbital S da camada de valência, não um orbital S, porque na camada de valência nós temos a possibilidade de ter um orbital S, ok? Não temos como ter dois orbitais S na camada de valência ou em cada camada, tá? Então, se o orbital S da camada de valência, que é o único orbital S no átomo central em uma... Vamos lá. Se o orbital S da camada de valência, que é o único orbital da camada de valência, ou de qualquer camada, no átomo central em uma molécula ou em um íon for mesclado com um orbital P da camada de valência nesse mesmo átomo, dois orbitais híbridos são criados. Um orbital S e um orbital P formam também dois orbitais híbridos SP. Eles são separados por um ângulo de 180 graus e o conjunto de orbitais é chamado SP. Então, nós temos dois orbitais SP. Um orbital SP, outro orbital SP também. Se o orbital S, né, que é o único orbital da camada de valência ou de qualquer camada de um átomo, for combinado com dois orbitais P, todos da camada de valência, três orbitais híbridos serão criados, porque eu tenho um orbital S e dois orbitais P. Então, tem três orbitais híbridos formados, né, que serão criados. Eles serão separados por 120 graus e o conjunto de três orbitais é chamado sp2. Então, aqui eu tenho três orbitais híbridos, cada um é um orbital sp2. Se o orbital S em uma camada de valência for combinado com três orbitais P, no caso do metano, resultam 4 orbitais híbridos, cada um chamado de sp3. Os orbitais híbridos são separados por 109,5 graus e o ângulo é tetraédrico. Temos aqui as hibridizações do carbono. Nós já vimos a hibridização sp3. Percebam aqui, lembram que a gente já falou sobre esses orbitais anteriormente? Aqui nós temos o orbital S, aqui o orbital P, né? Os orbitais P puros. Então, aqui, cada orbital P, né, temos aqui o eixo Y, X e Z, né, na profundidade, que está aqui na diagonal, no caso. Então, são esses dois balãozinhos representam um orbital P. Então, temos aqui o verde, o vermelho e o azul. Cada um representa, né? Esses dois balãozinhos representam um orbital P puro. E aqui, nesse caso aqui, dessa figura, o orbital S deveria estar desenhado sobreposto aos três orbitais P. Não fizemos para não complicar a figura. Mas, imaginem esse balãozinho, né, do orbital S aqui nessa mesma figura, porque ele está aí, né? Só é difícil a gente visualizar isso, mas ele está ali. Quando a gente vai misturar na hibridização sp3 um orbital S com os três orbitais P da valência do carbono, nós vamos ter aqui a hibridização sp3. Percebam aqui, o S, ele não vai mais ter a fórmula de um orbital S, o formato, né, de um orbital S. Ele vai passar a ser esse balãozinho aqui, porque ele não é mais orbital S e nem orbital P. Ele agora é um orbital sp3. Então, não vamos determinar que ele vai ser mais redondinho. Ou, não é assim que funciona. Agora, eles são todos orbitais iguais, porque eles são orbitais híbridos iguais. Então, eles vão ter um formato, né, uma forma igual, e vão ter esse ângulo de 109 graus aproximadamente entre cada uma das ligações. Então, aqui nós temos esses 4 balãozinhos que representam os orbitais híbridos, né? Os 4 orbitais híbridos, sp3. Aqui nós temos a hibridização sp2, onde vamos ter apenas dois orbitais P hibridizados, né, com o orbital S. Porém, vai sobrar aqui um orbital P. Esse orbital P, a gente não vai mexer com ele. No caso da hibridização sp2, nós precisamos que sobre um orbital P puro. Então, aqui, esse orbital P representado esse elétron do orbital P aqui representado é o verdinho. Percebam aqui que ele está aqui os dois balãozinhos, né? Então, eles estão aqui
porque é um orbital puro. Então aqui, o azul não, ele tá só um lado do balãozinho, né? Porque é um orbital híbrido. O vermelho é a mesma coisa. O amarelo, que era antes S, agora é o orbital híbrido SP2. Então, ele também está diferente. Então, o único puro é esse verdinho, orbital P puro, verdinho aqui. E assim é a formação, né? É a hibridização SP2. Na hibridização SP, agora nós temos apenas um orbital S e um orbital P híbridos. Então, temos dois agora, orbitais P puros. Percebam aqui, agora é o verde e o azul, né? O azul está aqui, os dois balãozinhos representam o orbital P puro e o verde também representa o orbital P puro. E aí, nós temos apenas agora dois orbitais híbridos SP, né? Aqui o amarelo e o vermelho, orbitais SP. Percebam aqui o ângulo de 180 graus entre as ligações, né? As duas ligações dos orbitais híbridos. E essas são as hibridizações do carbono. Vamos falar sobre ligações múltiplas. Já falamos sobre isso, mas vamos retomar esse conceito. Temos a ligação simples, né? Que é uma ligação, não é múltipla, mas é uma ligação simples, onde é formada uma ligação sigma, e temos as ligações múltiplas, ligação dupla e tripla. A ligação dupla requer dois conjuntos de orbitais sobrepostos e dois pares de elétrons, então vou correr duas ligações por causa dessas duas sobreposições. Dois pares de elétrons, então tem duas ligações. Ligação tripla requer três conjuntos de orbitais sobrepostos, então são três sobreposições, são três pares de elétrons, que formam três ligações. Uma ligação dupla sempre consiste em uma ligação sigma e uma ligação pi. Já falamos sobre isso. E uma ligação tripla sempre consiste em uma ligação sigma e duas ligações pi. O que é importante é que uma ligação pi pode se formar somente se restarem orbitais P não hibridizados nos átomos ligados, ou seja, orbitais P puros. Então, as ligações pi, elas só vão ocorrer nos orbitais P puros, eles não podem ser hibridizados para que ocorra a ligação pi. Então, na ligação dupla e na ligação tripla, temos que ter obrigatoriamente orbitais P puros não hibridizados. Se uma estrutura de Lewis mostrar ligações múltiplas, dupla ou tripla, os átomos envolvidos eles devem, consequentemente, apresentar hibridizações sp2 ou sp. Somente dessa forma haverá orbitais p não hibridizados disponíveis para formar uma ligação pi. Não se esqueçam disso. Temos aqui hibridização sp3. Aqui temos o arranjo, né, do carbono, 4 ligações simples, então são 4 ligações sigma, ok? Temos aqui a geometria, né, tetraédrica, né, da hibridização sp3 e o ângulo de aproximadamente 109 graus. A hibridização sp2, temos aqui duas ligações simples e uma ligação dupla. Então, temos aqui o formato, né, a geometria trigonal, com um ângulo de 120 graus entre as ligações. Na hibridização SP, temos aqui duas possibilidades de arranjo. Uma ligação simples e uma tripla, ou duas ligações duplas. Isso ainda confere que, nesse caso aqui, é possível, aqui, primeiro, né, uma simples e uma tripla. Duas ligações sigmas, né, que é essa daqui de sobreposição frontal e essa aqui do meio também de sobreposição frontal. Aqui em cima, né, e aqui embaixo são sobreposições laterais. Percebam que SP sobraram dois orbitais P puros, não hibridizados. Então, aqui eu tenho duas ligações pi. Essas das extremidades aqui, né, a de cima e a de baixo. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Apenas uma ligação, dessa ligação dupla aqui, e desse lado aqui também, vai ser sigma e a outra vai ser pi. Então, vai ocorrer sobreposição frontal dos dois lados e sobreposição lateral dos dois lados. Então, para que ocorra a sobreposição lateral, ligação pi, precisam de orbital puro, né? Dois orbitais puros também. Então, por isso, nós temos esses dois orbitais p puros. A geometria é linear, tá? Os dois casos são geometrias lineares.
com um ângulo de 180 graus. Importante lembrar, a promoção de um elétron é possível se a carga total, levando em conta todas as atribuições para a energia e especialmente o maior número de ligações que podem se formar, está na direção da menor energia. Então, de novo, isso vai proporcionar estabilidade. Então, se isso não proporcionar menor energia, não proporcionar menor estabilidade, a promoção de um elétron não vai acontecer. Então, na direção da menor energia, na direção da estabilidade, então essa promoção de um elétron de um nível para um nível superior de energia, então isso vai ocorrer. Como no caso do carbono que a gente já viu. Perceba que nitrogênio, oxigênio e flúor não podem utilizar a promoção para elevar o número de ligações que podem formar, porque a promoção não aumenta o número de elétrons desemparelhados que eles possuem. Isso significa que eles não fazem, nem então, hibridização, porque se essa promoção não vai aumentar, né, o número de ligações possíveis, então por que eles vão hibridizar? Por que vai ocorrer a hibridização dos orbitais, então, desses átomos? Temos aqui o exemplo do nitrogênio, né, na amônia, a molécula de amônia, que vamos ter uma hibridação sp3. Aqui não tem o estado ativado, né, que é o estado intermediário, que vai ocorrer, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui não mostra o estado intermediário, mas aí mais pra frente vai ter estado intermediário, né, que vai ser o estado ativado, onde é somente a transição, né, do estado normal para o estado híbrido. Temos aqui a configuração, né, a distribuição eletrônica do nitrogênio, 1s2, 2s2 e 2p3. Percebam aqui, o orbital 2s está completo e temos aqui três orbitais P com os elétrons desemparelhados, né? São 3 elétrons desemparelhados. Vai ocorrer a hibridização, sim, aqui. Só que não tem promoção, né, de um elétron, né, para o outro orbital. Porque a gente não tem esse orbital P vazio aqui, tá? Então, não vai ocorrer, né, essa promoção para um nível superior. Apenas vai ocorrer a hibridização. Percebam que aqui está a energia 2s, aqui está a energia 2p. A energia dos orbitais sp3, ela não é nem P e nem S, ela está ali no meio. Então, é uma média, né, dessas energias, desses orbitais puros. Então, não é nenhum e nem outro. É orbital híbrido, né, está ali entre as energias dos orbitais puros. Tá? No caso da amônia, vamos ter molécula piramidal, o ângulo entre as ligações de 107 graus. A amônia, né, é o NH3. De acordo com o modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência, os 4 pares de elétrons de NH3 estão em arranjo tetraédrico e podem descrever o átomo de nitrogênio em termos de orbitais híbridos sp3. Como o N tem 5 elétrons de valência, um desses orbitais híbridos terá 2 elétrons. Percebam aqui. Temos 4 orbitais híbridos sp3, 1s e 3p, que formam esses 4 orbitais sp3. Porém, o S, que anteriormente tinha 2 elétrons, vai continuar com 2 elétrons. Vai ocorrer apenas a hibridização, não há a separação, né? Vou distribuir para cada orbital ter um elétron. Não, isso não vai acontecer no caso do nitrogênio. Então, o primeiro orbital, né, que antes era o orbital S, agora é o sp3, o primeiro sp3, ele vai continuar com 2 elétrons emparelhados e 3 elétrons desemparelhados, sp3, todos iguais. Os elétrons 1s dos 3 átomos de hidrogênio se emparelham com os 3 elétrons desemparelhados dos orbitais híbridos sp3, remanescentes para formar 3 ligações sigmas nitrogênio e hidrogênio. Então, aqui nós temos 3 átomos de hidrogênio, cada um vai realizar uma ligação covalente com cada um desses elétrons desemparelhados. Percebam aqui spins opostos, seta para cima e seta para baixo. Sempre que um átomo em uma molécula tiver um arranjo tetraédrico de elétrons, diremos que ele está em hibridização sp3.
tá? Então, a hibridização sp3 confere um arranjo tetraédrico de elétrons. É geometria de nuvem eletrônica, geometria de elétrons, geometria de nuvens, tá? Arranjo tetraédrico de elétrons se refere à geometria de elétrons. Não significa que tetraédrico será também a molécula vai ter a geometria molecular tetraédrica, tá? Uma coisa, outra coisa. A gente falou isso na aula passada. Temos aqui a estrutura da amônia aqui em cima. Temos aqui esse formato, né, piramidal, geometria molecular piramidal, mas percebam aqui que tem esse par de elétron isolado que proporciona essa repulsão para baixo, né, formando realmente essa geometria piramidal, né, essa geometria molecular piramidal. Mas percebam que, se tratando de geometria de nuvem eletrônica, tem um arranjo tetraédrico, tá? E aqui nós temos o amônio, né, o íon amônio, que tem mais um hidrogênio, né, aqui no nitrogênio. Temos um íon cátion, né, com carga positiva, e aqui percebam o formato, né, a geometria do íon, né, a geometria tetraédrica. O oxigênio, a mesma coisa do nitrogênio. Não vai ocorrer a promoção do elétron, né, para um outro orbital, apenas vai ocorrer a hibridização. Então, temos aqui 2s2 e 2p4, então aqui temos 2 elétrons e aqui temos 4 elétrons, então vai ocorrer a hibridização. Temos agora 4 orbitais híbridos, sp3, porque eu tenho um s e 3p, mas eu vou continuar aqui com 2 elétrons apenas desemparelhados, tá? Igual a gente tinha anteriormente, mas vai ocorrer a hibridização proporcionando estabilidade para a estrutura, para a molécula. Temos aqui a hibridização do boro. Pela regra do octeto, o boro poderia realizar apenas uma ligação covalente, porém ele forma compostos em que realiza mais de uma ligação. O boro realiza 3 ligações, então na hibridização ele vai realizar 3 ligações, compartilhando 3 pares de elétrons e ficando com 6 elétrons na última camada. Um elétron 2s absorve energia e salta para um orbital vazio 2p. Então, aqui o estado ativado, né, o estado intermediário, né, é a transição do estado normal para o estado híbrido. Então, aqui nós temos o boro, né, com 3 ligações simples, hibridização sp2, molécula trigonal plana, ângulo entre as ligações de 120 graus. Então, temos aqui o S2, 2S2, 2P1, 3 elétrons na valência. No 2S está totalmente preenchido, né? Orbitais com elétrons emparelhados. Mas aqui vai ocorrer o estado híbrido, esse elétron do orbital S2S vai saltar para o nível superior, né? Para o subnível superior, que é o 2P, no caso esse daqui que está vazio, regra de Hund. E aí nós temos aqui esse estado ativado, né, que é a transição, e aí temos aqui o estado híbrido, né, sobrando aqui um orbital P vazio, né, sem nada. Então temos a hibridização sp2, né, 3 orbitais híbridos, porque resulta de 3 orbitais antes que eram puros, né, um orbital S e 2 orbitais P. Então, orbital sp2. Aqui, um orbital S, 2 orbitais P, que formam esses 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Temos aqui o orbital S, os 2 orbitais P. Não está representado no eixo Z aqui, porque é um orbital vazio, para não complicar, né, a imagem, né, a figura, a nossa representação. E aqui nós temos os orbitais híbridos sp2 com a geometria, com o ângulo de 120 graus. Temos a hibridização do berílio. O berílio possui 4 elétrons, sendo 2 elétrons na camada de valência. Sendo um metal alcalino terroso, né, o berílio é um metal alcalino terroso, do grupo 2 da tabela periódica, tem tendência de doar 2 elétrons e formar ligações iônicas. Então, ele faz essa doação desses 2 elétrons, se
Então, ele se torna um íon cátion e forma ligações iônicas, né? Porém, através da hibridização de orbitais, o bêrio realiza duas ligações covalentes, ficando com 4 elétrons na sua valência. Ele se estabiliza com menos de 8 elétrons, né, na camada de valência, sendo exceção a regra do octeto também, como o boro. Aqui temos o estado normal, né, apenas aqui um S2 e 2S2, o orbital 2S totalmente preenchido, né, com elétrons emparelhados. Porém, vamos ter aqui o estado ativado de transição, onde um elétron do orbital 2S vai saltar para um orbital 2p. Então, temos aqui um estado híbrido, onde temos aqui a hibridização sp. Esses dois aqui, eles estão vazios, então, eles não contam, tá? Então, aqui nós temos essa energia aqui entre o P e o S. Temos aqui dois orbitais híbridos sp. Então, temos aqui a possibilidade de duas ligações covalentes. Agora, temos aqui orbital 1 orbital S, um orbital P, nesse eixo Y aqui. Então, formando dois orbitais híbridos sp. Temos aqui, então, os dois orbitais híbridos com esse ângulo de 180 graus. O fósforo. De acordo com sua distribuição eletrônica, o fósforo realiza 3 ligações covalentes. O orbital 3s está completo com 2 elétrons e o orbital 3p está incompleto. Cada um dos orbitais P apresenta um elétron apenas. Então, aqui a gente tem no orbital 3s completo com um elétron e os 2 elétrons emparelhados. Aqui no P temos apenas um elétron em cada orbital, então temos orbitais elétrons desemparelhados. E a hibridação do fósforo vai ocorrer da seguinte forma. Ao receber energia do meio externo, um dos 2 elétrons do orbital 3s se desloca para o orbital vazio 3d. Assim, temos na camada de valência do fósforo um orbital s, 3 orbitais p e um orbital d. Esses 5 orbitais dividizam-se, resultando em 5 orbitais atômicos incompletos, sp3d. Devido à hibridização, o fósforo é capaz de realizar 5 ligações químicas, porque agora ele tem 5 orbitais, né, com elétrons desemparelhados. Então, tem 5 possibilidades de ligações covalentes por conta da hibridização, né? Então, esses 5 orbitais são orbitais híbridos, sp3d. Temos aqui, no caso da molécula PCl5, a gente viu isso já, essa estrutura, nas aulas anteriores, a hibridização sp3d. Temos aqui o estado normal, onde temos o 3s com 2 elétrons emparelhados, o 3p com 3 elétrons desemparelhados. Vai ocorrer a promoção desse elétron do orbital 3s para um orbital 3d. Então, tem esse estado aqui ativado, que é o estado de transição. Aqui não aparece o estado híbrido, mas é só juntar cada um desses orbitais, né, que participam da hibridização e colocar aqui no nível de energia intermediário aqui entre o 3D e o 3S1. Ele não vai ser nem S, nem P e nem D. Ele vai estar ali entre essas energias, tá? Porque ele não é nenhuma coisa e nem outra. Temos aqui o arranjo, né? Porque eu tenho um S, 3P e um D. Então, temos aqui um sp3d. E aqui temos uma estrutura bipiramidal trigonal, onde temos aqui esse ângulo de 90 graus e aqui, que é aqui nesse eixo, né, 90 graus aqui e aqui também embaixo, como vocês podem ver aqui. E aqui também. Mas aqui no plano, temos esses 3 orbitais no plano, então cada um tem essa distância de 120 graus aqui, ó. E aqui também por trás. Estrutura, então, bipiramidal trigonal. O enxofre.
Entre o estado fundamental, ele apresenta 6 elétrons na valência, sendo 2 emparelhados e 2 desemparelhados. Logo, ele é bivalente e realiza 2 ligações covalentes. Percebam aqui. 3s com 2 elétrons emparelhados. O 3p4, então aqui esse primeiro orbital P está com 2 elétrons emparelhados e esses dois aqui com cada um com um elétron desemparelhados. A hibridização do enxofre. Então, ao receber a energia do meio externo, um elétron 3s salta para o orbital 3d, enquanto que um elétron 3p, o que está emparelhado, né, um orbital que tem 2 elétrons, então um desses elétrons vai saltar para o outro orbital 3d. Então, cada elétron vai saltar para um orbital 3d, eles não vão ficar juntos, eles vão ficar separados também, causando instabilidade dentro da regra de Hund. Assim, os 6 elétrons da valência se tornam desemparelhados. Então, agora eu tenho 6 orbitais híbridos, 6 elétrons desemparelhados. Então, cada um desses orbitais híbridos vai ter um elétron. Assim, tem-se um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Ou seja, orbitais híbridos sp3d2. Esses novos orbitais se locomovem para um vértice de um octaedro. Então, é uma estrutura octaédrica. Aqui temos a configuração, né, do enxofre, 3s2, 3p4, percebam aqui esses 2 orbitais com 2 elétrons emparelhados e esses 2 com um elétron desemparelhado. E aqui vai ocorrer essa promoção. Aqui é o estado ativado, é o estado de transição, não consta o estado, né, híbrido, né, mas lembrem que não é o nível de energia não é nem S, nem P e nem D nos orbitais híbridos, ele é um nível de energia intermediário. É só colocar esses quadradinhos, né, que representam os orbitais juntos para mostrar, né, a hibridização sp3d2 e colocar aqui nesse nível de energia intermediário, ok? Temos aqui, né, esse formato, essa forma octaédrica, com ângulo de 90 graus entre cada uma dessas ligações, sp3d2. Temos aqui uma tabelinha, né, um resuminho. Não são apenas essas hibridizações possíveis, né, a gente pode brincar com a hibridização, mas essas são as mais comuns e essas que podem estar na prova de vocês, né? Então, estudem elas e entendam os conceitos de hibridização. Aqui esse resuminho, né, nessa tabela, hibridação e forma molecular. Temos aqui os arranjos dos elétrons, os números de orbitais, a hibridização do átomo central e os números de orbitais híbridos. Percebam que o número de orbitais atômicos que participam da ligação, ele tem que ser igual ao número de orbitais híbridos formados, tá? Isso tem que ser igual. Eu não posso pegar 2 orbitais puros para formar apenas um orbital híbrido se eu quero hibridizar esses 2, tá? A não ser que eu pego apenas a não ser que eu pego, por exemplo, na hibridização sp, por exemplo, que eu deixo 2 orbitais puros, né? Eles não participam da hibridização, tá? Então, eles não constam como números de orbitais atômicos que eu vou hibridizar. Aqui temos o arranjo linear com 2 números de orbitais atômicos, a hibridização do átomo central sp com 2 orbitais híbridos. Trigonal planar, trigonal plana. Temos aqui 3 orbitais atômicos para hibridizar, hibridização sp2, 3 orbitais híbridos. Arranjo tetraédrico, 4 orbitais atômicos para hibridizar, hibridização sp3, 4 orbitais híbridos. Bipirâmide trigonal, 5 orbitais atômicos para hibridizar, hibridização sp3d, com 5 orbitais híbridos. E octaédrico, né? Que temos 8 orbitais, não, temos 6 orbitais atômicos para hibridizar, hibridização sp3d2 e 6 orbitais híbridos. Outras combinações de orbitais sp e d podem dar origem às mesmas formas ou outras formas, mas as combinações da tabela são as mais comuns, ok? Para finalizar, o esquema de hibridação, né, hibridização é adaptado para descrever o arranjo de elétrons de uma molécula. Então, o que acontece? Mas seja um pouquinho complicado estudar, entender a hibridização, tenha uma coisa em mente. Não é
porque existe a hibridização que o arranjo dessas moléculas é assim, tá? A hibridização justifica o metano fazer 4 ligações, por exemplo, e não 2. Não, não é isso que acontece. A hibridização é uma teoria, é uma forma de explicar o que acontece com o metano, por exemplo. Então, esse arranjo, essa estrutura, ela acontece na natureza. E a hibridização é uma forma de explicar isso, né? Então, não vamos pensar que a hibridização ocorre, então por isso ocorre esse arranjo das moléculas. Não, é o contrário. As estruturas, né, esses arranjos das moléculas ou dos íons acontecem e uma explicação é a hibridação, né, a hibridização de orbitais, os orbitais híbridos, tá? Isso facilitou muito, né, nos meus estudos, né, entender a hibridização de orbitais. Então tenham isso em mente quando vocês estiverem estudando, tá? E é isso. Muito obrigada. Se vocês têm dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês aqui embaixo nos comentários. Coloque o nome completo de vocês aqui para a gente registrar a presença, tá? Isso é muito importante. E façam os exercícios, estudem o material do Drive. Vou deixar disponível para a aula de hoje uma lista de exercícios para vocês. E durante essa semana eu coloco o gabarito para vocês. Caso vocês queiram consultar o gabarito antes de eu publicar, tá, no Drive, pode mandar mensagem, pode entrar em contato comigo que eu publico lá para vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tudo bem? E é isso, então vejo vocês na próxima aula.